Olá, seja bem-vindo ao Arcano do Mundo. Então, o último, entre aspas, dos 22 arcanos do tarô. Então aí nós temos numerados 21, né, o número do mundo, mas em alguns tarôs o louco ainda vem depois dele. Eu gosto de entender que isso forma um círculo. Então nós vamos ter aí a sabedoria, a figura da Sofia cruzando o portal como a representação do mundo, e ela faz o par romântico ou energético com o louco. Aí nós temos os pares, né? Mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador, sabedoria e loucura. Vamos entender um pouquinho mais de como é que essa energia funciona, né? Então, com o tarô hermético do meu lado, nós vamos ver que o mundo está representado pela letra Tav, que quer dizer encruzilhada. Ele é a encruzilhada entre os dois universos, entre o mundo profano e o mundo dentro do templo, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então ele conecta Malkuth a Yesod, a saída do mundo profano e a entrada na árvore da vida. Ou no nosso caso, como a gente está descendo a árvore no caminho do relâmpago, ele é a saída da árvore da vida e a concretização ou realização dos seus planos. Quando sai o mundo é tudo de bom. Essa carta ela te dá um ok que você está seguindo dentro de um caminho da essência. E aquele resultado deve ser positivo, deve ser satisfatório para a sua essência. Às vezes você pode, pelo ego, achar que tem alguma coisa errada. Mas quando essa arcano cai numa tirada, significa que para a sua essência aquilo está acontecendo de uma maneira excelente. A cor desse arcano é o roxo, porque ele está representado pelo planeta Saturno. Saturno aí ele vai ser o guardião que protege esse arco-íris, né? Então na mitologia nórdica a gente tem Heimdall na ponte do arco-íris, os Leprechaun protegendo ali o pote do tesouro. Sempre você vai ter um guardião, um amparador numa viagem astral. Então Saturno está aí para garantir que a porta do templo seja aberta para aqueles que merecem. Daí que, quando a gente pede uma bênção, faz uma macumba, prepara uma magia, o resultado disso também vai depender do que a gente costuma chamar de merecimento. Na verdade, é aquela coisa kármica. O propósito que você está pedindo é egóico ou é essencial? E se for egóico e você estiver no caminho da magia, está conversando ou tentando conversar com o seu sagrado anjo guardião, ele não vai deixar você ter alguma coisa egóica. Mas, se for do seu merecimento, se for da sua essência, a certeza de concretização é total. Nas runas, é a runa de Ferru, ou a runa da prosperidade. Essa runa da prosperidade ela pode ser feita em amuletos, de várias cores diferentes ou em várias pedras diferentes. Aí no curso de runas eu vou explicar direitinho cada um. Eu só pincelei aí os nomes tal, ao longo desse curso, mas lá no curso de runas nós vamos fazer certinho cada uma das runas, com que pedra, com que cor, como é que você entalha, para você poder canalizar esse tipo de energia num ritual de uma magia que, além de oracular, ela é uma magia prática da Terra muito forte. Os símbolos do arcano do mundo, né, o arcano do universo, eles são poucos e simples. Nós temos aí Sofia, que é uma mulher retratada nua ou seminua, apenas com um véu roxo, fazendo referência aí a Saturno. Ela está cruzando um Ouroboros, ou uma guirlanda que representa a cobra mordendo o próprio rabo, ou a ideia do infinito. E ao redor da carta a gente pode ver aí os 4 elementos. Nós temos o touro simbolizando a terra, o leão simbolizando o fogo, a águia representando a água, e o anjo representando o ar. Isso aí faz uma alusão aos querubes. Alguns magos colocam o contrário, né? Põe a águia com ar e o anjo com a água, por conta de seu aquário e tal, mas é quem normalmente não aprofundou para entender o que significam esses querubes. Então, nos mais tradicionais, você vai usar a correlação tradicional. Os mais novos, e é engraçado que inclusive o Crowley faz essa constatação, ele troca simplesmente por uma questão de facilitar o entendimento da egrégora. Eu, como sou bem tradicionalista, eu uso a fênix ou a águia como escorpião, o aspecto nobre de escorpião. E o aguadeiro representando aí o signo de aquário,
que é o signo da mente, é o signo do elemento ar. No tarô de Marselha a gente também não tem nenhuma novidade, temos os mesmos símbolos, estão aí Sofia loira coberta com uma capa, está passando por dentro de uma guirlanda e os animais estão colocados ao seu redor. Nota que eles mantêm a mesma posição aí do Rider-Waite. Ou, na verdade, o Rider-Waite manteve a posição do Marselha, que Marselha veio antes. No aspecto do Visconde Sforza, ele é retratado a Jerusalém Celeste, que é a passagem deste mundo para o próximo mundo, que seria o mundo melhor. Então deixa a Terra, né, o viajante, o buscador, e ele chega até um lugar que seria o equivalente ao céu católico, o céu cristão, o paraíso, que estaria além da resolução desses problemas. Para o cabalista não faz a menor diferença se existe ou não um mundo depois da morte. A ideia dele é trazer a verdadeira vontade e fazer o paraíso aqui mesmo na Terra. Por isso esse é o último arcano do nosso ciclo. Algumas referências dos tarôs mais antigos, por exemplo, de Bolonha, eles às vezes colocam os anjos inteiros, ou os animais com ou sem asas. Como você pode ver, né, nos exemplos, nós vamos ter um com um desenho mais rústico e outro com um desenho mais elaborado, mas a correlação é a mesma. Uma única coisinha que eu queria colocar é que no tarô italiano antigo você vê essa guirlanda sendo comida pelo fogo, para alertar que, apesar do Ouroboros e da alma ser eterna, o nosso tempo aqui na Terra tem fim. Então esse foguinho comendo aí a guirlanda é um lembrete para o mago de que tudo aqui no nosso planeta, tudo enquanto a gente está encarnado na matéria, tem um começo, tem um meio e fatalmente vai ter um fim. O tarô de Oswald Wirth não tem nenhum segredo também, então tá lá a Sofia desenhada, a guirlanda e os 4 animais. No tarô de Papi, a mesma imagem, né? Ela nua, segurando aí as 2 varinhas, que são baquetas, que é da concretização, e os animais simbólicos ao seu redor. No tarô da Golden Dawn, eles substituem essa guirlanda pelos 12 signos do zodíaco, aí fazendo as cores. Então, para quem for mais atento, você vai reparar que essas cores são exatamente as cores de todos os arcanos do tarô que estão atrelados a signos do zodíaco. Então, se você tiver um tarô da Cabala Hermética aí, você pode até dispor essa corzinha para você observar melhor como é que a disposição desses arcanos do tarô fica na sua mesa. A gente vai lembrar que ele tem 12 arcanos do tarô que são relacionados com signos, 7 com planetas e 3 com elementos. Fica faltando o elemento terra, que ele está associado duplamente com o mundo, que é esse daqui. Ele é associado tanto com o signo de Saturno, o planeta Saturno, quanto com o elemento terra. No tarô de Crowley, ele representa o começo da escadaria divina. Então você está olhando bem de baixo, está vendo uma mulher, ela está escalando a Sofia, existe uma corda emaranhada, enroscada e subindo pela árvore da vida, e os anjos ao redor, né, na forma dos 4 animais, observando a subida do iniciado. O tarô mitológico, ele prefere aí uma abordagem mais clássica. Em vez dos 4 animais, ele coloca objetos. Então a gente tem a moeda, a taça, a tocha e a espada. Todos os elementos estão perfeitamente representados. A serpente comendo o próprio rabo e dentro o Mercúrio hermafrodita, que é o cruzamento final do trabalho de alquimia. No tarô alquímico, a figura ali da Sofia, ela está segurando de um lado uma rosa, no outro um caduceu, com um grande coração pulsante no meio de uma cruz, né, e uma rosa em cima. Está representando aí a Rosa Cruz, final do trabalho dos alquimistas. Nos 4 braços da cruz, nós vemos aí os 4 elementos. Então, muito bonito esse arcano, com bastante simbolismo. E, finalmente, nós conseguimos entender aí toda essa passagem. Então, presta atenção que, nesse curso, a gente desceu a Árvore da Vida no raio. Ele complementa o curso de Cabala, na qual nós subimos a Árvore da Vida pelo caminho da serpente. Então você vai ver, quem já fez o curso vai perceber que tem muita coisa que entrelaça e um complementa o outro. Quem não fez ainda, quando fizer o de Cabala, vai perceber que vai ter muita coisa entrelaçada aí entre símbolos e práticas.
Se você quiser, você pode assistir de novo do Louco para entender que o círculo continua. Então todo esse poder multicolorido do mundo, ele vai estar refletido nas roupas multicoloridas do Louco. E uma vez que você completou toda a árvore da vida, você deixou para trás tudo que era porcaria, tudo que não precisava, tudo que era ego, e você está pronto para carregar essa experiência para pouco, trazendo o que você trouxe de essência na sua trouxinha de louco. A sabedoria vai guiar o louco na próxima árvore. Bom, com isso a gente termina os arcanos, e no próximo bloco a gente vai ver como é que coloca ele no altar, a consagração e como é que se faz uma tirada de tarô. Até mais.